Bom dia, irmãos. Seja bem-vindo a mais um Café com Cristo. Estamos alegres que está começando mais uma semana com Cristo e na sua palavra. E nós vamos continuar nosso estudo em Provérbios capítulo 21. Então, cada dia nós estamos estudando um capítulo em Provérbios. Eu sei que hoje, essa semana, tem muitas coisas na sua agenda, muitos fazeres, mas eu quero incentivá-los. Antes de começar a correria do dia a dia, tome um tempo sós com Deus. Então, nós vamos realmente tomar um tempo com Deus antes de começar tudo, como a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus. Então, não pode pôr a carroça antes do cavalo. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar antes de começar tudo. E vamos começar hoje lendo em Provérbios capítulo 21. Quero incentivar todos a leitura dos Provérbios. Cada dia pode ler um capítulo com Provérbios e no mês inteiro você acaba lendo o livro inteiro. Mas hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 21. Não vamos ler todo o capítulo, mas no seu tempo particular você pode fazer a leitura nesse capítulo e vai ser abençoado. Mas nós vamos ler versículo 1 e depois vamos ler versículo 30 e 31 em Provérbios capítulo 21. A palavra de Deus diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. E versículo 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então nós podemos ver aqui nesse capítulo como Deus está no controle. Então nós entendemos como esse capítulo nos ensina, mostra como que Deus está no controle em todas as circunstâncias da vida. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando foge do nosso controle, tudo está debaixo do controle de Deus. É uma bênção saber que nosso Deus, Ele é soberano. E como diz o versículo 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. No Velho Testamento, a palavra de Deus fala sobre um rei chamado Ciro. Ciro era um rei pagão. E ele liderava o povo da Pérsia, que hoje seria o moderno Irã. E muitos anos antes dele nascer, o profeta Isaías profetizou que esse homem ia nascer e que ele ia ser usado por Deus. Mesmo sendo um rei pagão, a Bíblia fala como que Deus usou ele para promover a reconstrução de Jerusalém, principalmente o templo lá em Jerusalém. É importante anotar que a profecia citou o nome desse rei muitos anos dele ter nascido. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 44 e versículo 26, que confirmo a palavra do teu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitada, as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: é meu pastor. Incrível como que Deus chamou esse rei. Mesmo antes dele nascer, a Bíblia citou o nome dele. E o profeta falou o nome dele e chamou ele o meu pastor. Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Como que Deus é perfeito em tudo que faz. Esse é um bom exemplo como o coração do rei está na mão de Deus. E Deus pode direcionar conforme como Ele quer. Essa história mostra quando as coisas fogem do nosso controle, quando vai além da nossa capacidade. Deus ainda está no controle. Deus ainda é capaz.
Então nós podemos ver como que Deus usou até um rei descrente, um rei pagão, para cumprir os seus propósitos. Então nosso Deus, ele opera em resposta de oração. Você não pode mudar o coração da pessoa, você não pode mudar o coração do rei, mas Deus pode. Significa também que o Senhor comanda os rumos da história, a fim de cumprir seus propósitos e de expandir a sua graça. E Ele promove a sua glória. Então Deus faz tudo para promover a glória de Deus e para punir o mal crescente. E no final de tudo, a rebeldia contra seu nome, Deus vai castigar. Nós podemos ver em Atos capítulo 4 e versículo 27, quando nós não entendemos seu modo de agir, nós podemos confiar no controle do Senhor. Como Lucas, ele registra em Atos capítulo 4, quando o povo de Deus estava sendo perseguido e até isolado, até que o governo estava perseguindo e também as outras religiões estavam perseguindo os crentes. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 27, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Nada acontece, nada passa, a não ser que Deus permite. E nós sabemos como que Deus permitiu que seu filho fosse crucificado, para que ele pudesse redentar, para que ele pudesse remir a nós e pagar o preço dos nossos pecados. Nós podemos confiar ao Senhor, nós podemos confiar toda a sua vida àquele que controla até os maiores homens desse mundo. Quando eu entendo que Deus está no controle, eu não preciso manipular as coisas. Veja o versículo 6, lá em Provérbios capítulo 21 e versículo 6. A Bíblia diz: trabalhar com língua falsa para juntar tesouros em vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Quando nós entendemos que Deus está no controle, eu não preciso manipular as pessoas, eu não preciso manipular a situação, eu não preciso usar uma língua falsa para conseguir o que eu quero. Eu confio no Senhor, sem ter necessidade de mentir ou manipular para conseguir o que eu quero. Certamente você lembra a história de Sara. Sara, esposa de Abraão, ela realmente recebeu uma grande promessa de Deus. Ela recebeu a promessa que ela seria a mãe que ia gerar o filho, começando o povo de Israel, o filho abençoado, Isaac. Ela recebeu essa bênção, essa promessa de Deus, mas ela não recebeu aquela promessa e logo depois que foi cumprido. Passou anos e anos e anos e anos, ela esperando no Senhor, ela orando, ficando firme no Senhor. E só foi no final da sua vida, depois de 90 anos de idade, que ela conseguiu aquela promessa, que ela recebeu aquela bênção de Deus. E como o povo e o descendente de Abraão tem sido abençoado. E nós temos sido abençoados através deles. Mas nós sabemos como Sara, quando ela não viu que aquela promessa estava chegando, ela procurou manipular a situação. Ela decidiu: eu vou dar a minha empregada para Abraão, para que através dela ele gerasse filhos e para que a gente possa conseguir essa bênção. Ela atropelou o plano de Deus e o propósito de Deus. E devido à sua decisão de correr antes de Deus, até hoje nós estamos sofrendo as consequências, né? Porque são esse povo que foi gerado através de Agar, que ainda está lutando contra o povo de Israel hoje.
Meu amado, você não precisa atropelar o plano de Deus para a sua vida, para conseguir o que você quer, para manipular a Deus e conseguir aquilo que Deus quer para a sua vida. Você pode confiar no Senhor. Quando você tem certeza que Deus está no controle, você não precisa manipular. Quando você entende que Deus está no controle, você não precisa vingar os seus inimigos. Versículo 7 de Provérbios 21 diz: as rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer a justiça. Você pensa às vezes, então eu fui injustiçado, então eu vou tomar nas minhas próprias mãos, eu mesmo vou fazer justiça. Mas, meu amado, é só Deus quem faz justiça. Versículo 14 diz: o presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. Então, como Deus nos orienta contrário do que o mundo pensa. O mundo ensina, você tem que procurar os seus direitos, vingar aqueles que têm injustiçado. Mas Deus nos ensina a fazer o contrário e deixa na mão de Deus. Confia que Deus está no controle. Esse versículo que fala a palavra rapina está falando sobre uma armadilha, né? Então, deixa na mão de Deus. Você não precisa montar armadilhas para vingar aquelas pessoas com quem você tem alguma desavença. Então você pode confiar que nosso Deus faz justiça. Quando eu entendo que Deus está no controle, eu não preciso mudar o meu cônjuge, porque o coração dele está na mão de Deus. Versículo 9, veja o que a Bíblia diz: é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Em versículo 10 e 9 diz: é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Então nós realmente precisamos podemos entender, né, que Deus está no controle, mesmo que às vezes o ambiente do nosso lar fica carregado. Então nós podemos buscar ao Senhor e confiar no Senhor, sabendo que eu não posso mudar aquela outra pessoa, mas Deus quem pode mudar. Deus pode transformar o coração. Eu não posso mudar a outra pessoa, mas meu Deus é capaz. Como diz, o coração do rei está na mão do Senhor e o inclina a todo o seu querer. Ore para que Deus mude e transforme o coração. E a única pessoa que eu posso mudar é mim mesmo. Então eu posso mudar meus atitudes, posso mudar o jeito de tratar, o jeito de ver, o jeito de conversar. Eu posso deixar que Deus me mude e ore para que Deus transforme aquela outra pessoa. Quando eu entendo que Deus está no controle, eu não preciso ter medo. Veja o versículo 22. A Bíblia diz: o sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Quando Deus está no controle, eu entendo isso. Eu não preciso ter medo. Eu posso ir para frente, eu posso dar um passo de fé. Eu posso seguir a direção e escalar até os mais altos muros para a glória de Deus. Quantas pessoas vivem presas do medo, mas entenda que Deus está no controle e Ele pode romper todo obstáculo na nossa frente. Mas também quando eu entendo que Deus está no controle, eu posso ter certeza da vitória. Veja o versículo 31. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Meu amado, antes de começar o seu dia, antes de preparar a sua agenda, agende um tempo com Deus. Prepare o seu coração. Tome um tempo sós com Deus. Leia a sua palavra. Deixe que ela entre no seu coração. Faça oração. Intercede por sua família. Entregue seu dia ao Senhor. Então verá que o Senhor lhe dará a resposta que precisa na hora certa. E verá
também que o Senhor lhe dará a vitória. Eu sempre gosto da frase: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de nós. Um excelente dia para vocês. Entenda que hoje Deus está no controle. E seja que for a circunstância, nosso Deus está soberano. Deus abençoe você. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor quando o mar calmo estiver. Preciso do Senhor.